Fala milionária, seja muito bem-vindo por aqui. Emerson Almeida do canal Eu na Bolsa com você, passando para dividir aí no pregão referente ao dia de hoje aí o comportamento do preço do contrato futuro do milho na B3, o vencimento de novembro aí, né? A gente chamou atenção aí com relação ao nosso estudo a partir do pregão de ontem, naquela tentativa do mercado buscar um novo teste acima do nível de 40,90, não entregou essa condição, né? Ficou ali a atenção para nós no nível do 40,60, com a leitura de que o vendido teria estopado a posição justamente naquela faixa, uma parcela dos vendidos, porque o volume financeiro também não é assim tão expressivo com relação a toda essa movimentação, mas aconteceu esse movimento, existiu essa circunstância e por isso que eu estou dividindo isso com você desta forma, né? Eu falei para você que assumi o risco de estar vendido ontem no nível de 40,60, porque a partir do momento em que o mercado me estopou a primeira vez no 40,55, ou seja, eu estava comprado, né? Para você que de repente está chegando agora, está me seguindo agora aqui ou pelo IGTV aí, ou até mesmo através do canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, né? Quando a gente fala stop é a condição literal da palavra mesmo, né? Que significa parar. Ou você para uma perda, ou você de repente para um ganho, né? Se já eu vinha com uma movimentação, com uma posição comprada, o preço ia subindo, porque existe um gerenciamento de risco com relação à entrada da operação e você vai entender nisso que eu vou te falar agora. Por exemplo, quando eu entrei nesse patamar, para que fique claro para você o que é o stop, quando eu entrei nesse nível de venda 40,60, o meu stop está entre o nível de 40,90, 40,95, por quê? Porque 40,90 é a última máxima que teve. Muito provável que se o preço testar esse nível de 40,90 com um volume financeiro bastante expressivo e o preço sair, por exemplo, dessa faixa que eu vendi, que era o 40,60 e ir para o 40,90, é sinal de que o preço estaria subindo, né? E eu estaria na condição errada. Como eu vi toda essa movimentação que eu estou dividindo com você, e eu já estava comprado anteriormente, e o mercado vinha subindo. Na última compra que eu fiz foi a 40,09, e eu não queria ver o mercado abaixo desse patamar do 40,09. Ele não veio, ele ainda não se encontra abaixo desse nível. Porém, o que acontece? Para adiantar o meu stop, né, que poderia ter sido um stop loss, que seria o stop de prejuízo, quando ele voltou do 40,90, que eu não consegui vender no 40,90, nem no 40,80, eu aceitei no 40,55, eu estopei o meu ganho, chamado stop gain, aí no nível de 40,55, e nessa condição, pela leitura do fluxo do dinheiro, aonde eu percebo a movimentação entre compradores e vendedores e buscando o entendimento para que lado o mercado está dando a direção da força, né? E eu falei aí, trouxe para o pessoal que me acompanha, né, que o vendido teria se estopado fazendo uma movimentação de alta e deixando o mercado então para uma perspectiva aí de realizar um pouco mais sobre toda essa movimentação da alta que a gente tem visto desde 37,50 até praticamente 40. Praticamente não, né? 40,50 ele fez, né? Praticamente até perto de R$41, poderia se dizer dessa forma, né? Que ele chegou a fazer até 40,90. Então, quando dessa condição que agora eu assumi o risco na venda a 40,90 e dividi isso no estudo de ontem, né, o meu stop loss, ou seja, o meu nível de aceitação de perda estaria em 40,90. Hoje, no patamar de 40,30, testei uma quantidade menor na ponta vendida, mas também fui na ponta de venda, porque entendia que este número 40,30, o número que eu já dividi com você, que foi aquele número da trocação do grande volume lá, que teve aqueles 3.000 contratos passado de ordens direta, que seja comprador e vendedor na mesma instituição, um deles estava com uma intenção de alta e outro com uma intenção de venda, né, de uma intenção de baixa, por isso que um comprou e outro vendeu, e aconteceu para os dois lados. Aconteceu no primeiro momento essa troca de posição de 40,30 e o mercado foi até 40,90 e agora volta do 40,30 e testando até o nível de 40,16, 40,10 foi o preço que a gente viu o mercado marcar hoje. Então, por essa condição, por essa memória de mercado que eu mantenho e claro que e também, obviamente, pelo estudo da análise técnica, né, junto com o fluxo do dinheiro, tendo essa percepção de que o mercado, então, abaixo do nível de 40,30, indicou, né, deu essa indicação para mim, pelo menos dentro do meu estudo, que eu poderia correr o risco de não vender uma grande quantidade, mas testar uma pequena parte, ou seja, mais um lote, eu vendi mais um contrato nesse nível do 40,30 para experimentar, porque querendo ou não, o mercado corrigiu daquele nível do 37,50 até o 40,50 e agora está voltando um pouco, né? Pode ser que de repente amanhã ou depois ele possa embalar para uma movimentação de alta de novo, o que não está descartado.
né? E por que não está descartado? Porque, como eu dividi no estudo com você ontem aqui que me acompanha, que a gente ainda prevalece, o prevalecimento, né, dentro da sensibilidade de análise está voltado para o gráfico diário, que é o tempo maior, né? Então hoje, quando eu percebi no gráfico de 20 minutos uma movimentação um pouco mais vendedora, e essa confirmação no gráfico de 60 minutos, que são os 3 tempos que eu uso, diário, 60 e 20 minutos, eu percebi então que dava para fazer uma movimentação no 40-30. Percebi que no nível de 40-15 teve bastante comprador, mas também existiu o vendedor, né, com a intenção de vender para esse comprador do 40-15, e o mercado fechou muito próximo desse nível e a disputa está aberta, né? Então aí agora a disputa está aberta, eu tenho uma parte da minha posição com média de venda no nível de 40, como eu vendi no 40-30. Se você pegar 40-30 com 40-60, eu vou estar com uma média de 40-45. Então, estou com 2 contratos na média de 40-45 e o outro, né, isolado lá no 40-60. Posso trabalhar aí o meu gerenciamento de risco. O mercado ofereceu hoje um volume financeiro bastante interessante, né, e deixa claro, sempre a disputa fica entre o comprador e o vendedor, e o jogo está aberto ainda, a gente tem falado isso, eu tenho trazido isso para você, dividido dessa forma com você, tá beleza? Para que os pontos aí então fiquem como referência, nós estávamos falando 40-30, abaixo disso precisa fazer o 39,80, eu falei para você que nem ia usar o 40 como referência, por ser um número redondo, que geralmente é utilizado por parte dos participantes do mercado. Chegou no 40, pode ser que segure, pode acontecer, mas eu não estou nem olhando esse número como nível de suporte, e sim o 39,80, posterior a essa condição 39,50. 40-16, agora me chama a atenção 40-30, 40-60 e aí o 40-90, né? São os 3 números que a gente tem aí com relação ao nosso estudo, tá beleza? É isso que eu queria dividir com você que me acompanha por aqui, pelo IGTV ou pelo canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, porque você sabe que é dessa maneira que nós vamos construindo o nosso nível de conhecimento, com essa troca, né? Com essa possibilidade de fazer com que um conhecimento seja transmitido e dessa forma, quando a gente se utiliza desse conhecimento transmitido de uma maneira conjunta, a gente consegue encontrar um resultado muito mais satisfatório nas nossas operações, tá certo? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.